Estamos começando o programa Encontro Fraterno. Hoje com um bate-papo muito agradável com o nosso amigo palestrante, escritor espírita Rossandro Klinge. Ele esteve conosco durante o 31º Congresso e falará sobre o tema central, Céu e Inferno, Mito ou Verdade. Você acompanha ainda os outros quadros do programa, tira dúvidas com Elzi e Elzita, a dica de leitura da semana, o momento cultural e muito mais. Estamos começando o programa Encontro Fraterno, que é o Espiritismo na sua TV. Fique conosco. Olá, meus amigos, é com muita alegria que mais uma vez nós vamos bater um papo aqui no nosso programa com o nosso querido amigo Rossandro Klinge, que está conosco aqui no 31º Congresso Espírita de Goiás, com o tema Céu e Inferno, Mito ou Verdade. Rossandro, bem-vindo mais uma vez a Goiânia e ao nosso programa. Ivana, eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui em Goiás. Os goianos, eu já faço parte da família de Goiânia já há um tempo. E esse tema, que é um tema de fato que mexe com conceitos ainda muito arraigados nas pessoas, foi uma oportunidade de nós esclarecermos muito para as pessoas que há de fato um céu e inferno mais psicológico, emocional e não físico. Então, e você foi aquele que fez a palestra de abertura, que contempla não somente o público adulto, mas também a juventude. Como falar de concepção de céu, de inferno, para os jovens? Na verdade, a gente entende muito claramente hoje que os jovens atualmente eles têm uma perspectiva e uma dinâmica mental melhor do que a gente tinha no passado. Eles de fato conseguem aprender certos conceitos que no passado seria mais difícil para um jovem aprender. Então, em nenhum momento eu fiquei preso à ideia de que eu tinha que falar uma linguagem muito rasteira, porque eu percebi que eles tinham condição, até porque eu já fiz palestra para a juventude aqui e vi o nível deles. Então, assim, fiquei muito sereno, muito tranquilo nesse sentido. E a gente pôde ir navegando nos conceitos, nas concepções, para que a gente deixasse muito claro qual era a mensagem que Kardec tinha naquele texto, que parecia sem sentido, né? Parecia que tudo já estava tão determinado, havia um céu e um inferno. Ele vai mostrar para a gente que não, e sobretudo nos trazer os relatos dos que supostamente estão nesse inferno, na segunda parte do livro, para que a gente tenha a condição de repensar a vida atual, porque os que de lá relatam sofrimento ou ventura, nos dão a oportunidade de modelar uma nova conduta para que a gente não passe por esse sofrimento. Mas os que estão lá em sofrimento não estão condenados eternamente a isso. Eles estão temporariamente sentindo as consequências de suas escolhas, mas para um Deus de misericórdia infinita que não permitirá que nenhuma ovelha do seu rebanho se perca, terá a oportunidade de voltar ao plano terrestre para seguir novos caminhos. E Rossandro, você reuniu aí 16 anos de prática no consultório, com os estudos à luz da doutrina espírita, e presenteou a FEEGO e também o movimento espírita com a obra Auto Perdão. De que maneira nós conseguimos relacionar a capacidade do ser humano de perdoar-se com a permanência dele em estados psicológicos de céu e de inferno? Certamente que uma das coisas mais infernais que nós podemos sentir dentro do coração é a nossa incapacidade de nos perdoarmos, ou por um mal que nós provocamos na vida do outro ou na nossa própria vida. Primeiro porque quando nós não gostamos de alguém e não estamos perdoando essa pessoa, ao menos nós temos a oportunidade de se afastar dela. Eu não gosto de você, mas você mora numa cidade e eu moro em outra. Mas quando eu não gosto de mim mesmo, eu acordo olhando para o meu rosto. Eu estou sempre em minha companhia, e se é desagradável porque não me perdoa, estar comigo nessa condição de não perdão é me colocar na condição de inferno. Na verdade, não se perdoar implica uma certa falta de humildade. Por quê? Porque significa que eu não aceito a minha condição de uma pessoa limitada, que erra, que falha para tentar acertar. Então, se eu não me perdoo, é porque eu tenho uma prepotência e arrogância de me achar perfeito. E aquelas pessoas que não percebem, na verdade, que tem esse tipo de sentimento até contra si próprio, não é? Que não conseguem enxergar essa dificuldade que tem em se perdoar. De que forma trabalhar com essas pessoas? Nesse caso, a gente tem o caso clássico, Ivana, de alguém que está vivenciando um processo inconsciente de ressentimento consigo mesmo. Ela tem um comportamento que assim denota que ela não se perdoa, mas ela não tem consciência de que é isso. E ela entra num ciclo de autossabotagem. Então, o que a gente pode fazer com alguém que está nesse patamar de sofrimento e com o nível de inconsciência de que está fazendo isso? Tentar primeiro despertar a consciência. Mas ninguém desperta a consciência do outro do dia para a noite. É conversando, dialogando. E se o diálogo estiver travado e a pessoa não quiser o diálogo, é algum parente que nem permite que eu me aproxime, eu vou dialogar com a alma dela através da prece. Eu vou interceder a Deus
para que ele, que pai dela e meu também, possa me tornar um instrumento dele para resgatar aquele filho ou aquela filha que está numa condição de monoideísmo. Que é o que é isso? Uma ideia única, preso num ciclo vicioso de autocondenação consciente ou inconsciente que não faz o sujeito avançar. Então, que eu possa ser um instrumento de Deus, que ele me intua, me inspire para que eu resgate aquele irmão. E Rossandro, você também tem larga experiência na área de recursos humanos, né? E quando nós vemos as pessoas fazendo algum tipo de recrutamento para se inserir em uma vaga de trabalho, muitas vezes você pergunta por alguma qualidade e a criatura responde: eu sou perfeccionista. O perfeccionismo é uma qualidade, é um vício a ser superado, e ele se relaciona com a nossa capacidade de auto-perdão? Na resposta da entrevista, isso é uma forma disfarçada de dizer que não tem defeito, porque acha que o perfeccionismo é uma virtude. Quando alguém diz isso ao entrevistador, o entrevistador sabe, essa pessoa não tem consciência de si, ou ela nega o lado negativo dela. E a empresa quer alguém que tenha consciência de si e diga o que é que tem de defeito para que a gente possa ajudar. Você que está nos assistindo, não diga isso. Não diga isso. Não é indicado dizer que perfeccionismo é um defeito. Na verdade, ele é tratado como se fosse virtude na entrevista, mas em que momento é um defeito? É porque você supõe, de forma infantil, de que você não pode errar. E quando você coloca esse critério na sua cabeça de que você não pode errar, qualquer que você comete, e nós cometemos vários, implica em condenação. Uma pessoa que não é perfeccionista, ela, quando se equivoca, ela pensa, não, tenho que agora acertar. A pessoa que é perfeccionista, ela se equivoca e se pune, fica se punindo. O tempo de punição tira de mim o tempo de correção. Vou repetir. O tempo de punição ou autopunição tira de mim o tempo de correção. E Joana de Anjos nos propõe o quê, então? Troque o sentimento de culpa pelo de responsabilidade. Ou seja, errou, vamos lá e corrige. Mas eu errei, eu não mereço ser feliz, Zaqueu. Ele se equivocou. Mas ele não se concentrou nisso. Por isso ele insistiu em vir Jesus. E mesmo quando as pessoas não permitiam que ele se aproximasse, porque ele estava convicto de querer não se concentrar no equívoco, mas no acerto que ele queria, ele subiu na árvore e chamou a atenção do mestre. E vários personagens do Evangelho são todas criaturas extremamente equivocadas que erraram feio, mas que querem acertar. E elas estão concentradas não no equívoco cometido. E Jesus se impressiona com aquela mulher que sangrava e toca nele, tira dele poder e se cura, quando tantos tocaram e nada tiraram, embora ele tivesse, porque não achavam que mereciam, porque não se perdoavam. Então, no momento que eu me perdoo, eu estou pronto para receber o acumulado de bênçãos que Deus tem reservado para mim, mas que eu não me permito receber. Nós vamos parar para um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós retornamos com o bate-papo com o Rossandro, mas antes acompanhe o quadro Tira Dúvidas com Elzi e Elzeta. Até já! Com você, Encontro Fraterno, o quadro Tira Dúvidas, onde você pode mandar suas questões e nós estaremos aqui para tentar responder-lhe à altura. A pergunta será dirigida a Elzita Melo Quinta. Responda-nos, por favor, as pessoas aptas à reunião mediúnica. Como você encara? Olha, como o Livro dos Médiuns encara, não é? O Livro dos Médiuns coloca que todos nós somos médiuns, isto é, todos nós temos uma sensibilidade que é possível de captar a influenciação espiritual, mas médiuns ostensivos são apenas alguns. O que significa isso? Aqueles que têm uma faculdade mediúnica ostensiva, em que se pode manifestar uma psicofonia, a vidência, clarividência, a audiência, a psicografia, o sonambulismo. Esses são médiuns ostensivos, altamente necessários na composição de uma reunião mediúnica, assim como os chamados médiuns de sustentação, que são aqueles que têm a energia, a fixação do pensamento para trabalhar na harmonização de uma reunião que acontece onde há o confronto entre as forças espirituais e o serviço da energia humana. Quem que poderia frequentar isso? Em primeiro lugar, pedem os espíritos que nós tenhamos boa vontade. Segundo lugar,
que nós entendamos a necessidade de termos uma vida mais santificada. Não que nós sejamos pessoas diferentes, mas, acima de tudo, na qualidade de médium, se encontra aquele que se faz reconhecer como um verdadeiro espírita, que é aquele que busca domar as suas más tendências, que busca transformar-se intimamente para o bem, para o amor, para a caridade. Mediunidade não é brincadeira. Nós entramos em contato em reuniões mediúnicas com personalidades extremamente complicadas. E o nosso posicionamento é observado. Então, quem quiser participar de uma reunião mediúnica, sendo um médium ostensivo, sendo um médium de sustentação, entenda que o seu papel como médium não é somente naqueles 90 minutos ou 120 minutos de uma reunião destinada ao intercâmbio espiritual. Não somente no momento do intercâmbio. Você é médium 24 horas, quer dizer, você tem que ter um comportamento diferenciado. Realmente você acredita ser um espírito imortal? Realmente você acredita que com as leis de Deus não se brinca? E realmente você acredita que você pode servir, mas que você pode tentar buscar, acima de tudo, uma conduta ilibada, a retidão de caráter, a seriedade em seus propósitos, porque em mediunidade, com seriedade, não existe faz de conta. Agradecemos sua atenção, colocamos-nos à sua disposição para responder às suas perguntas. Dirija-se ao programa Encontro Fraterno Tira Dúvidas, @fego.org.br. Contamos com você. Obrigada. Olá, amigos. Estamos aqui para convidá-los ao 32º Congresso da Federação Espírita do Estado de Goiás, que vai se realizar de 6 a 9 de fevereiro do ano de 2016. E o tema é Educação com o Cristo. Contamos com a sua presença. Um abraço a todos. Estamos de volta com Rossandro Klinger falando hoje sobre céu e inferno, mito ou verdade. Acompanhe a segunda parte dessa entrevista. Nós convivemos às vezes com pessoas que são muito ressentidas, são muito amarguradas, são muito revoltadas às vezes com a própria vida, e com isso tem uma dificuldade enorme em lidar com as outras pessoas, em conviver com essas outras pessoas, e julgam muito, têm dificuldade em perdoar, não é? O erro do outro, às vezes se posicionam como vítimas em todas as situações, mesmo naquelas situações em que elas mesmas provocaram, mas elas se colocam como vítima, tem dificuldade em enxergar em si, não é, aquilo que precisa ser corrigido. O livro Auto Perdão, o aprendizado necessário, pode ajudar essas pessoas? O objetivo, na verdade, é esse, né, Ivana? O objetivo da gente aqui é trazer um pouco da narrativa da experiência de consultório, 16 anos de atendimento, à luz dessa doutrina extremamente lúcida, que nos permite enxergar um Deus que ama, que perdoa e que não quer, como diz Paulo, em nenhum momento punir o pecador, mas corrigir o pecado, para que a gente se coloque na condição de resgate. Então, o objetivo aqui é que a pessoa consiga encontrar certas semelhanças com suas histórias pessoais, e quem sabe assim, já que não é alguém que está chegando lá e falando, mas você que está lendo e você se identifica no silêncio do seu quarto, sem se sentir exposto por ninguém ou em nenhuma situação, vendo aqui, pô, isso aqui parece com a minha história, isso aqui tem a ver comigo, eu preciso repensar isso aqui, eu preciso dar um novo significado da minha vida. Esse foi o objetivo, né? Que a gente possa ter aqui algo que contribua na reflexão pessoal das pessoas, no sentido de que elas se permitam ganhar consciência de si, porque você está falando do quê? De alguém que não tem consciência, que quando erra, inclusive, culpa o outro. Então veja que nível de infantilismo ela está. Ela precisa primeiro reconhecer que erra, porque ela não está ainda nem na condição de não se perdoar, porque ela não se acusa. Primeiro ela tem que ter consciência de que erra. Aí ela passa por um processo de autopunição, que inicialmente tem como objetivo apenas gerar um certo remorso. É um movimento de mudança de atitude, que eu não posso ficar preso ao remorso. Aí eu tenho que passar para a correção do evento. Então, são etapas no desenvolvimento do indivíduo em busca do perdão a si mesmo. E uma das marcas mais profundas que por vezes restam na nossa estrutura psicológica, emocional, são as marcas do aborto.
Espiritismo trabalha, o movimento espírita também, em defesa da vida, mas é certo que muitos de nós já o praticamos. E isso, por vezes, traz um legado de culpa muito sério. Como transitar da culpa à responsabilidade depois de se praticar um aborto? Lembremos que Deus é amor e misericórdia infinita. E que a culpa, no primeiro momento, tem como objetivo gerar ganho de consciência, mas não nos manter numa zona de remorso perpétua. André Luiz descreve em Evolução dos Mundos que nós temos uma zona de remorso. Ele tem como objetivo gerar um fluxo de mudança de atitude, ou seja, eu entro naquela zona para que aquela dor inicial de reconhecer que me equivoquei me coloque numa mudança de roteiro. Ah, mas aí eu abortei, como é que eu posso recuperar-me diante disso? Aí nesse momento a doutrina espírita permite claramente o entendimento. Aquele ser que você não permitir vir à Terra não deixou de existir. É um ser que terá uma oportunidade renovada por Deus de voltar. Talvez não como seu filho, ou talvez até mesmo como seu filho, ou como um neto, enfim, mas ele não deixou de existir. E você tem que começar a pedir a Deus que demonstre, Pai, como é que eu posso me redimir? Me aponta os caminhos. Eu sempre digo brincando para Deus assim, Papai do Céu, manda para mim, agora manda com legenda, porque tem hora que eu não entendo sinais de fumaça. Então, claramente, como é que eu posso fazer? Será que eu devo, por exemplo, ir orientar outras mães que estão pensando nisso e no meu relato de dor mostrar para elas que não tem sentido aquela escolha? É uma opção. Eu posso fazer um trabalho caritativo junto a crianças abandonadas? É uma opção. Eu posso ir em busca de uma criança que ninguém quer criar e trazer para a minha vida, agora por uma escolha mais consciente, para me sentir de forma inicialmente redimida diante da lei? Também é uma opção. No momento em que Deus percebe que nós corrigimos, não há necessidade de punição, porque aí, a partir daquele momento, eu me concentrei em reparar. Enquanto eu não reparo, eu sinto culpa, remorso. Eu não reparo, eu vou deprimo, eu não reparo, eu tenho pânico, eu me medico, eu suicido, enfim. Eu vou cometendo uma série de coisas só para fugir da reparação. E no momento que eu reparo, tudo cessa. Por quê? Um gesto de amor cobre a multidão dos pecados. Com relação também ao relacionamento entre as pessoas, né? Nós observamos assim uma dificuldade enorme que muitas vezes nós temos em conviver com o outro que é diferente, em aceitar essa diferença do outro e querer até impor a nossa vontade. Nós vemos isso tão claramente não só no ambiente familiar, mas também no ambiente de trabalho, né? Colegas de trabalho que de repente não conversam, né? Ficam inimigos, embora tenham que conviver grande parte do seu dia ali naquela mesma empresa. Né? De que forma trabalhar isso para que a pessoa possa perceber a importância dessa aceitação aí do outro? A gente tem que entender que se Deus quisesse que nós fôssemos iguais, pensássemos iguais, tinha nos criado, a preço de hoje, 7 bilhões de clones, parecidos e pensando do mesmo jeito. O que é que eu aprendo com quem pensa como eu penso? Muita coisa, não. Eu só aprendo com quem me desafia, quem me coloca diante de uma situação nova, de uma conduta diferente. A experiência de fraternidade para a qual Jesus nos chama, não é uma experiência de ser irmão apenas de quem pensa como eu. Essa foi a questão do doutor da lei na parábola, né, do bom samaritano. Ele achava que o irmão, o próximo, era apenas um judeu que prestava culto a Deus da forma como ele e tinha a religião dele. Jesus deixa bem claro que não. O próximo é qualquer um que necessite de mim. Estar caído no caminho não é apenas ser assaltado. Às vezes eu faço parte de uma repartição pública, por exemplo, que pode ter um companheiro que é corrupto. Ele está caído moralmente. Eu posso ter alguém que me persegue. Essa pessoa é um cego moral. E para essas pessoas, cabe em mim tentar resgatá-las de que forma? Pelo conflito? Não. Pelo exemplo. Agora é fácil? Não vamos ser hipócritas. Não é. Jesus diz, eis que vos envio como cordeiro em meio a lobos, sede prudentes como a serpente, mas mansos como as pombas. Ou seja, ele não está nos mandando para o sacrifício. Eu sou um cordeirinho inocente indo para a boca de lobos. Não. Eu sou um ser que estou como cordeiro, submisso a um Deus, em obediência a ele, e que diante de um irmão ainda cego com o comportamento do lobo, ele possa ver em mim o exemplo de alguém que quer a paz e construa uma relação e o transforme.
Eu sou um cordeiro para transformar o lobo e não para ser vítima dele. Então, chegando no ambiente de trabalho, num casamento, num relacionamento, dentro das instituições religiosas, todas que há conflito, é para que a gente aprenda a conviver com a diferença. E mais, se eu quero ser respeitado como eu sou, se eu espero que as pessoas respeitem minhas escolhas, minhas opções, minha forma de ver o mundo, só tem uma forma de eu conseguir isso. É ter pelos outros aquilo que eu espero deles. É ter respeito, mesmo discordando. Quando a gente fala em convivência fraterna, não quer dizer que eu tenho que pensar como o outro, mas eu tenho que respeitar o outro como ele pensa, mesmo em discordância. É aí que a gente vai entender que é possível sim a convivência com as pessoas nas diferenças. E mais, existe um grande sábio espiritual da antiga Pérsia, o Irã, chamado Bahá'u'lláh, que é um manifestante espiritual do mundo muçulmano, que cria uma nova vertente de religião, que ele diz que a beleza de um jardim está na diversidade de suas flores. É a diversidade dos comportamentos, dos carismas, dos dons, que faz com que a orquestra do universo, regida por Deus, tenha plena harmonia. Nós vamos novamente para um pequeno intervalo, mas antes você confere a dica de leitura da semana. Daqui a pouquinho nós voltamos para encerrar o bate-papo tão agradável com o nosso amigo Rossandro Klingey. Não saia daí, nós voltamos já já. Gostaríamos de convidá-los para conhecer o livro Vida de Jesus para as Crianças. É um livro de nossa autoria, onde nós contamos com 52 capítulos falando a respeito da vida de Jesus, para que as crianças possam se inteirar sobre esse nosso guia e modelo. São 52 mensagens com atividades para serem utilizadas pelos evangelizadores e também no culto no lar com a sua família. Esperamos que goste. Conheça os lançamentos da FEEGO Editora. Auto-perdão, o aprendizado necessário. É possível perdoar-se ao outro? Rossandro Klingey mostra o caminho com sua experiência como psicólogo e palestrante espírita internacional. Céu e Inferno, mito ou verdade? Admirável estudo de 12 renomados autores espíritas sob a visão da filosofia, ciência e religião. Capítulo especial para os jovens. O desânimo ou depressão o atormentam? Ideias suicidas, aborto, eutanásia o torturam? Nunca perca a esperança. De Marcos de Mário. Lições curtas para o socorro diário. As crianças também foram lembradas. O Grãozinho de Areia, de Tia Bel. E Eu Recebo, Cuido e Agradeço, de Guadalupe de Castro. Lindas histórias para a educação de futuros homens e mulheres de bem. Venha nos fazer uma visita. Televendas 3281-5114. Estamos de volta com a entrevista gravada durante o 31º Congresso Espírita de Goiás com o nosso querido palestrante Rossandro Klingey sobre o tema Céu, Inferno, Mito ou Verdade. Acompanhe o encerramento desse bate-papo com o Rossandro. Muitas vezes, Rossandro, mesmo nós que temos buscado trilhar na vida a luz do Espiritismo, nós confundimos a autotransformação, a vontade da perfeição relativa com a máscara, com a exigência, com a cobrança, e isso nos torna muito rígidos uns com os outros. Às vezes nós somos implacáveis com o nosso irmão de trabalho quando ele se equivoca. De que forma nós podemos superar essa questão e vivermos de maneira mais fraterna, ainda que buscando corrigir os equívocos que praticamos? Exatamente, aí seríamos os novos fariseus, né? Criando fórmulas de ser cristão ou ser espírita cristão. E quando a gente vê a definição colocada no Evangelho, reconhece-se o verdadeiro espírito pelo esforço que faz em combater as más inclinações, está deixando bem claro que aquele que está em busca de combater mais inclinações e construir virtudes, do seu limite, da sua forma, é alguém que está em busca de seguir o Mestre. Jesus, nosso querido Haroldo sempre nos diz isso, não é objeto de culto, ele é modelo de comportamento.
Então, na medida em que eu tenho ele como modelo, eu tenho que entender que demanda um tempo para que eu vá conseguindo cada vez mais me aproximar, ainda que distante, do mestre. E se eu estou nessa busca, eu tenho que ter paciência com a busca do outro, porque cada um tem a sua forma, a sua velocidade de conquistar isso. É por isso que Paulo diz, eu devo a sábios, a ignorantes, né? Devo a bárbaros e a gregos, ou seja, eu devo a quem muito me ensina e de mim nada precisa. E por mais que eu queira devolver, eles não querem nada. E qual é a única forma de eu devolver isso que eu muito recebo? É dando aos que muito precisam. É fluxo de amor. Se eu interrompo, eu recebo, mas sou rígido com o outro? Não. Eu recebo a compreensão, eu recebo o amor, a fraternidade, eu recebo do nosso Pai e dos seus mensageiros de luz a compreensão do meu ritmo, então eu tenho que ter essa compreensão com o ritmo dos outros. É assim que um pai faz com o filho. Ele respeita, que ele vai aprender. Não deixa de ser a parábola do credor incompassível. Exatamente. Né? Eu quero misericórdia, mas não estou disposto a entregar. Não estou disposto a entregar, exatamente. Ô Sandro, muito obrigada mais uma vez por falar aqui conosco. Eu que agradeço. Esperamos que você esteja conosco em muitas outras oportunidades. Vai ser sempre um prazer, gente. Que Deus nos abençoe e abençoe a família de cada um das pessoas que estão nos assistindo e que possam se permitir o perdão para que todo o amor que Deus tem registrado em nossa alma penetre em nossos corações. E nós queremos, então, sugerir a vocês que conheçam a obra Auto Perdão, um aprendizado necessário, de Rossandro Klinger. O nosso programa está chegando ao fim, mas antes você acompanha o Momento Cultural. Esperamos que você tenha gostado. Esteja conosco na próxima semana. Fiquem com Deus e até lá. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido. E não há nada, nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Me preguntan de dónde viene tal mirada firme y segura, cuando todo es un reto, cuando la vida es tan oscura. Las respuestas que yo tengo se encuentran en este mundo. La certeza que yo tengo, si ella es mi refugio. Yo me cerco y vigilo, yo me importo y yo busco, persevero
siempre creo que transformo este mundo.